Boa tarde. Vamos dar continuidade à reunião do mês de junho da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF, sessão das 14 horas do dia 17 de junho de 2021. Nós já antecipamos o julgamento dos itens 76 até 81. E agora vamos ao item 82 da pauta, recorrente Malhas Famosas Limitada, o relator conselheiro Cleuso. Ok. Presidente, esse caso aqui, o relatório é um pouco extenso, mas é mais por conta de um imbróglio processual que tem, mas o que está para a gente decidir é uma questão simples. Eu acho que vou fazer um resumo aqui, oral, e se tiver alguma dúvida a gente vai vendo conforme o voto for se desenvolvendo. Pode ser, presidente? E aqui é o seguinte, essa empresa ela foi excluída do Simples por não ter apresentado documentação contábil. Aí ela foi excluída. Bom, e aí o que aconteceu? Depois da exclusão, ela apresenta a documentação contábil dela, inclusive registrada pela junta, mas depois do ato de exclusão. Então ficou evidente que ela não tinha a documentação contábil no período fiscalizado, que foi de 99 até 2004. Bom, em razão da exclusão, a fiscalização, com base na escrituração dela de ICMS, arbitrou o lucro e lançou IRPJ e CSL e PIS/COFINS reflexos para os períodos de 99 até 2001. 2002 e 2003, a fiscalização lançou PIS e COFINS porque ela não teria oferecido a tributação dessas duas contribuições receita financeira. Tudo bem. Aí ela impugnou o auto de infração, e a impugnação foi bem simplesinha, de uma folha, em que ela alega o seguinte, que ela teria recolhido a título de simples um montante lá de valores que superava o montante da autuação. Então ela não teria crédito tributário nenhum para pagar a partir do auto de infração. Foi isso, a impugnação dela. No recurso voluntário, bom, e aí a DRJ manteve o auto de infração, sustentando que esses valores que ela recolheu a título de simples, ela deveria pedir restituição ou compensação, e que, portanto, o auto de infração estaria correto. Aí ela entra com o recurso voluntário, e no voluntário, ela amplia um pouco a sua irresignação, porque ela mantém aquela alegação de que ela já tinha pago a título de simples os tributos que foram lançados, e aí ela decide discutir a exclusão do simples, a retroatividade dos efeitos, o coeficiente do lucro arbitrado, quer dizer, ela foi contra aqueles 20% lá do coeficiente do lucro arbitrado, que mais que ela não renovou? E ela também contesta a obrigatoriedade de ter submetido receitas financeiras na base de cálculo de PIS e COFINS. Quer dizer, ela recorre de tudo, no voluntário. O voluntário foi distribuído para a terceira sessão. Aí agora começa o imbróglio processual. E como ele foi para a terceira sessão entendeu que ela não era competente para decidir a parte de IRPJ e CSL com base no lucro arbitrado, que é esse período de 99 a 2001. Mas seria competente para decidir PIS e COFINS 2002 e 2003, nessa parte referente à inclusão de receitas financeiras no PIS e na COFINS. E aí a terceira sessão decide favoravelmente à contribuinte, ainda que por maioria de votos, que a receita financeira teria que ser excluída da base de cálculo de PIS e COFINS com base naquele precedente do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional o artigo 3º da Lei 9.718, que igualou o conceito de faturamento ao conceito de receita. Então, a receita financeira não deveria ter sido incluída na autuação do PIS e da COFINS. Bom, e aí, com essa decisão lá no voluntário, a Fazenda entra com recurso especial de divergência, alegando que essa matéria
não foi discutida na primeira instância, e, portanto, teria havido preclusão temporal. Bom, entra com recurso especial de divergência, o recurso é admitido e vai para a Câmara Superior. E lá na Câmara Superior, a Fazenda perde o recurso especial de divergência, porque se entendeu que isso fazia parte da autuação e que, portanto, não poderia ser alvo de preclusão temporal. E aí, o que acontece? Os processos são separados. O de PIS e COFINS sobe para a Câmara Superior e o de RPJ e CSL é distribuído para cá, para a primeira sessão. Então, o que a gente tem que decidir aqui? É só a parte de IRPJ, CSL, PIS e COFINS reflexos com base no lucro arbitrado, que é esse período de 1999 a 2001. A outra matéria já está resolvida no outro processo. Eu até faço menção aqui a um despacho que deixa isso claro, que é esse despacho aqui, ó. O despacho de folhas. Vou só achar aqui o despacho, presidente. Aqui, ó. É o despacho esse despacho aqui, ó. Isso vai ser número de 13/12/16. Mas ele não tem, a gente não tem as folhas dele, porque o despacho está naquele, no e-processo, mas sem PDF, né? Não está no PDF, então eu não sei as folhas. Mas, em resumo, são esses os fatos. Então, o que a gente tem aqui para decidir nesse voluntário é sobre o lançamento de IRPJ e CSL no período de 99 a 2001, com base no lucro arbitrado. Bom, e aí o que o contribuinte está alegando no voluntário? Que como ele já pagou no Simples Federal um determinado montante, esse montante teria que ter sido abatido do lançamento de IRPJ e de CSL. E a DRJ, em relação a esse ponto, a DRJ reconheceu, mas tem uma certa ambiguidade na decisão da DRJ, por isso que eu decidi analisar o caso para que a gente, então, decida isso aqui com alguma segurança. Então, em resumo, são esses os fatos. Aqui só uma dúvida, porque pelo que eu entendi do seu relatório, ele traz várias outras matérias no recurso voluntário. Isso. E você está conhecendo essas matérias? Pois é, então, esse é o ponto. Presidente, eu até abro um parágrafo aqui, acho que eu posso até ler eu vou pular essa parte aqui inicial do voto, porque está, na verdade, rediscutindo tudo, ou pelo menos relatando outra vez aquilo que já está no relatório. Mas por que eu decidi analisar? Eu acho que como esse caso aqui já tem um histórico sobre discussão aí de preclusão temporal de matéria, eu achei por bem analisar tudo. Então, eu analisei todas as matérias que ele impugnou no recurso voluntário, embora, realmente, na impugnação ele não tenha discutido todos esses pontos. Ele só discutiu o não abatimento dos pagamentos de Simples Federal no lançamento tributário. Mas aqui eu acho que é a máxima do quod abundat non mosset. Quer dizer, ele trouxe de alguma maneira essa questão no voluntário, eu analisei. Né? Então, e eu acho que a única coisa aqui que dá para se realmente prover do recurso é realmente a parte de Simples Federal que o contribuinte pagou, e ele junta as DAFs, e que a DRJ chega a reconhecer, mas com uma certa ambiguidade. Porque, embora ela reconheça que esses pagamentos deveriam ser deduzidos do IRPJ e da CSL, no dispositivo da decisão, ela fala só que esses valores deveriam ser deduzidos de PIS e COFINS. Então, diante dessa ambiguidade, eu achei também por bem analisar... Eu acho interessante você ler seu voto, até para a gente ver essa fundamentação daí, em relação a essa questão do conhecimento, porque eu estou achando bem complicado. Mas os fatos vocês entenderam, né? Os fatos deu para entender? Sim, perfeito. O problema é que ele está enfrentando o conhecimento lá embaixo.
O voto é o seguinte: recurso é tempestivo, preenche os requisitos. Conforme narrado no relatório, sobre o caso, resta resolver os pontos do recurso voluntário não decididos no processo de final 65, isto é. Desculpa, só um instante que o Gustavo está pedindo. A questão essa é a questão do conhecimento, a gente tem que decidir agora, presidente. Ah, bom, aí, se quiserem decidir agora... Assim, não necessariamente, porque a gente pode divergir do voto dele em relação a essa parte do conhecimento, né? Porque aí ele vai enfrentar uma matéria lá para baixo que eu não vou conhecer, presidente. Eu faria a mesma objeção do Gustavo. Acho mas você trouxe alguma coisa aí que você justificando esse conhecimento? Trouxe. Então, acho que seria interessante isso, ele lê essa parte. Tá, é que eu achei que, pelo que eu li aqui, ele estava admitindo todo o recurso. Eu justifiquei. Então, ele está admitindo o recurso, mas eu queria ouvir a justificativa dele para isso. Né? Entendi. Para que a gente pudesse votar esse conhecimento. Posso prosseguir, então? Vamos lá. Acho importante você justificar por que você está conhecendo, né? Eu vou justificar, sim. Conforme narrado no relatório, sobre o caso, resta resolver os pontos do recurso voluntário não decididos no processo de final 65, isto é, os lançamentos de ofício de RPJ-CSL e reflexos de PIS e COFINS referentes aos períodos de 99 a 2001. De acordo com o TVF, a empresa foi excluída do Simples por não ter realizado os lançamentos contábeis conforme determina a legislação. Em razão de não possuir tais registros devidamente lançados, foi necessário arbitrar seu lucro com base nos livros de apuração de CMS e GIA de CMS. Uma vez arbitrada a base de cálculo, foram realizados os lançamentos de RPJ-CSL referentes aos anos calendários 99 a 2001. Ainda em relação a esses tributos, para os anos calendários 2002 e 2003, a fiscalização detectou que não foram acrescentadas receitas financeiras e receitas obtidas com descontos. No tocante aos tributos PIS e COFINS, para os períodos de 99 a 2001, realizou-se o lançamento de ofício de tais contribuições, igualmente, com base no lucro arbitrado. Em relação aos anos de 2002 e 2003, da mesma forma como se procedeu para o IRPJ-CSL, a autoridade fiscal realizou o lançamento daquelas contribuições, porquanto não foram computadas na receita bruta os valores de receitas financeiras e receitas obtidas com descontos. De acordo com a decisão proferida pelo CARF no processo originário de final 65, acórdão número tal, a primeira turma ordinária declinou da competência. Aqui faltou falar da terceira sessão, né? Vou colocar aqui para ficar bem claro. Sessão. Declinou da competência referente aos fatos geradores ocorridos entre 99 e 2000. Coloquei aqui SIC porque eu acho que aqui foi erro de digitação. Poderia entender que a competência para decidir sobre os lançamentos fundados no lucro arbitrado era da primeira sessão. Quanto ao crédito tributário remanescente, qual seja o debate sobre a inclusão de receitas financeiras e receitas obtidas com descontos na base de cálculo de PIS e COFINS, a terceira sessão declarou-se competente e decidiu a matéria, determinando a exclusão das receitas financeiras. Portanto, restam a ser decididos por este colegiado os lançamentos fundados no lucro arbitrado referente ao IRPJ e contribuições CSL e PIS/COFINS dos períodos de 99 a 2001. Na impugnação, a defesa da empresa se resumiu a informar que durante os períodos auditados foram realizados recolhimentos de Simples Federal sob o Código da Receita 6106, juntando as DARFs de folhas 677 a 688. No recurso voluntário, além de outras alegações que serão examinadas adiante, a recorrente reitera esse argumento, demonstrando os cálculos na própria peça. Realmente, em um exame superficial das DARFs anexadas, percebe-se que o Código da Receita corresponde ao Simples Federal, bem como os períodos e valores estão consonantes com as informações demonstradas pela empresa no corpo da impugnação. Assim, procede a reclamação da recorrente de que os valores recolhidos a título de Simples Federal devem ser abatidos dos valores dos tributos lançados, ainda que estes tenham por base o lucro arbitrado. Nesse sentido, a súmula CARF 76 possui o seguinte enunciado, e aqui eu transcrevo a súmula CARF.
De acordo com o artigo 45.6 do anexo 2, Ricardo, conselheiro do CAF, está obrigado a observar os enunciados de súmulas do órgão, sob pena de perda do mandato. Com efeito, aplico como solução a súmula referida acima, de modo a prover o recurso voluntário neste ponto, devendo ser excluído do crédito tributário de RPJ, CSL, PIS, COFINS, sobre o lucro arbitrado, constituído entre 99 e 2001, os valores recolhidos de Simples Federal. Apesar dessa conclusão, registro que a DRJ deixou entrever que acolheu essa alegação conforme se observa dos seguintes excertos, que eu vou ler porque acho que é importante. Os contribuintes do IPI possuem alíquota adicional de 0,5% em relação às alíquotas da tabela 2. Desse modo, não se tratando o simples de um tributo, mas forma simplificada e unificada de pagamento de impostos e contribuições, que mantém identidade com as parcelas a que correspondem, devem ser reconhecidos o direito a contribuinte em face da exclusão do simples, de serem considerados, no presente caso, os valores de RPJ, da CSL, da COFINS e da contribuição para o PIS, que se encontram inseridos nos recolhimentos efetuados espontaneamente sob o Código 6106, que são legalmente definidos. Cabe destacar que, tendo em vista a exclusão da empresa do Simples, as declarações anuais simplificadas no período de 99 a 2003 devem ser canceladas quando do trânsito em julgado na esfera administrativa deste processo. Assim, os valores pagos serão aproveitados na composição dos autos de infração do presente processo, conforme tabela abaixo. E aí ele faz aqui uma tabela mencionando RPJ, PIS, COFINS, CSL, né? No entanto, igualmente, volto eu a dizer, né? Igualmente, em relação ao PIS, COFINS, a decisão recorrida reconhece alguns recolhimentos de Simples Federal e determina sua dedução dos valores lançados. No entanto, o dispositivo da decisão demonstra certa ambiguidade, quando assim se expressa. Assim, tendo em vista toda análise procedida, voto no sentido de considerar procedentes em parte os autos de infração da COFINS e da contribuição para o PIS, nos termos das tabelas 5 e 4. As tabelas 5 e 4 mencionadas se referem aos cálculos apenas de PIS/COFINS, considerando que, no corpo do voto, foi feita a menção de que os percentuais de RPJ e CSL correspondentes ao Simples também deveriam ser abatidos dos créditos constituídos, entendo que o dispositivo da decisão deveria constar menção expressa sobre este ponto. Diante de uma possível ambiguidade na decisão recorrida, e para que não pairem dúvidas no momento de se liquidar esta decisão, penso ser relevante destacar que deverão ser abatidos também os valores recolhidos a título de Simples Federal, com repercussão sobre os créditos de RPJ e CSL constituídos pelos autos de infração impugnados. Quanto à alegação de que a exclusão do Simples não poderia surtir efeitos retroativos, tal matéria está preclusa por dois motivos. Primeiramente, a exclusão do Simples e seus respectivos efeitos não constitui objeto do presente processo, cuja matéria se refere à constituição de créditos de tributos com base no abatimento do lucro realizado pela fiscalização. Por outro lado, eventual conexão entre o objeto das autuações debatidas nestes autos e os efeitos da exclusão da contribuinte do Simples deveriam ser suscitados na impugnação. No entanto, conforme falado mais de uma vez neste voto, a defesa da empresa na impugnação se limitou a alegar que teria pago valores de Simples Federal que suplantariam os montantes de crédito tributário lançados com os autos de infração. Não há uma linha sequer sobre o evento exclusão do Simples e os efeitos retroativos deste ato. Assim, seria até o caso de não se conhecer do recurso sobre a matéria em exame. Seja como for, sabe-se que o processo administrativo tributário é regido, dentre outros princípios, pelo formalismo moderado. Além disso, nesta discussão processual, no processo originário de final 65, o acórdão número tal, da terceira sessão, o tema da preclusão temporal veio à tona.
Isso porque, naqueles autos, a recorrente não impugnou a incidência de PIS/COFINS sobre receitas financeiras, vindo a fazê-lo somente no recurso voluntário. A decisão do acórdão citado concluiu que tal matéria não poderia ser atingida pela preclusão temporal, porquanto se referia ao próprio crédito tributário, o qual está sujeito à verdade material, sendo dever do órgão recursal apreciar a forma como se constitui o crédito tributário, ainda que o contribuinte não tenha impugnado a questão na primeira instância. Esse entendimento foi confirmado pela Câmara Superior. Por isso, penso ser conveniente enfrentar a alegação dos efeitos retroativos da exclusão do Simples Federal no mérito, para afastar qualquer dúvida e evitar a interposição de recursos que levem ao congestionamento do contencioso tributário. Aí eu começo a analisar. Então, são essas as minhas justificativas. Eu penso aqui que não traria nenhum prejuízo para o processo administrativo tributário enfrentar esses temas, até por conta do histórico deste processo. Mas eu entendo aí, né, o debate, acho que a turma pode debater essa questão mais de ordem formal e processual, mas, a meu ver, não traz nenhum prejuízo para o processo tributário, até porque não tem parte contrária, né, não tem parte adversa, a gente enfrentar as matérias que o contribuinte suscitou no recurso voluntário, apesar de não ter constado expressamente da impugnação essa matéria aqui e outras, né, que ele suscita. Eu acho que a gente precisa debater isso daí em relação a essa questão do conhecimento dessas outras matérias. Em relação, inclusive, ao mérito, Cleus, também tem algumas considerações a fazer, porque, assim, o acórdão que você cita, eu estava lendo o acórdão, ele só trata do lançamento de PIS e COFINS. Ele não trata do lançamento de IRPJ. Então, por isso que ele só aceita a dedução dos valores do Simples dos autos de infração do PIS e COFINS. Então, não sei se existe um outro acórdão aí de DRJ que tratou do lançamento do IRPJ. Nesse que você cita aí, ele não trata do lançamento do IRPJ, é só PIS e COFINS. Mas ele junta aqui uma tabela 3 com os valores. Então, aquela tabela é dos recolhimentos. Tudo bem, os recolhimentos, ele mostra que foram recolhidos valores de IRPJ, contribuição social, aquelas parcelas que compõem o recolhimento do Simples. Mas ele trata o lançamento como lançamento de IRPJ, de PIS e COFINS. Inclusive, quando ele se refere à impugnação, ele se refere à impugnação em relação a esses lançamentos daí. Então, para mim, ficou meio eu não consegui identificar, né, até porque o processo é daquele tipo de vários volumes, um acórdão de DRJ que tenha tratado do lançamento do IRPJ. Né? Então, assim, eu vou abrir aqui o processo para ver, né? Mas assim, a decisão, essa que eu me reporto, acho que ela faz menção aqui, mas eu vou ver agora, vou abrir aqui, realmente são muitos, vou poder te dar uma resposta mais segura. Fabiana. Eu fiquei com dúvida nesse ponto também, porque pela descrição desse acórdão não teria sequer interesse recursal aqui, foi essa a minha dúvida, porque se a única discussão aqui é a exclusão do que já foi pago em relação ao IRPJ e CSL, me parece que ele sequer teria interesse. Claro, no dispositivo não consta isso, porque como o Paulo referiu, esse acórdão está tratando de outra matéria. Mas a minha dúvida foi nesse aspecto. No corpo da decisão parece que ele fala que já foram abatidos esses valores. E me parece que o objeto recursal é exatamente esse. Então eu fiquei na dúvida se haveria aí efetivamente interesse recursal. Entendi a sua dúvida. Você está me perguntando se o acórdão da DRJ tratou de IRPJ e CSL, é isso? É o que eu estou tentando verificar aqui no texto da decisão para poder dar uma resposta mais assertiva. Mas me pareceu, pelo contexto deste acórdão da DRJ, que ela tratou de todos os lançamentos tributários. Mas o Paulo está levantando essa hipótese, eu quero ver aqui até para a gente poder confrontar, e pode ser que eu tenha lido errado, né? Não estou querendo dizer que a minha leitura é a única, né, a que possa expressar a verdade do caso.
Ricardo e Gustavo. Eu não sei quem foi dos dois aí que pediu primeiro. A minha observação aqui é curta, porque logo no começo do voto do Elcio, ele mencionou que o contribuinte alegou uma coisa que não faz nenhum sentido, que é dizer que ele já tinha pago pelo Simples os tributos que seriam suficientes para abarcar todo o lançamento que foi feito com base no lucro arbitrado. Ora, a base de cálculo para o lucro arbitrado normalmente vai dar um valor muito superior aos valores que são cobrados de Simples, né? Então, esse argumento não faz sentido. Será que as bases de cálculo são as mesmas do processo do auto de infração com o que o contribuinte tinha declarado para fins de recolhimento dos tributos de Simples? Eu estou achando muito estranho isso. Ricardo, eu também achei, mas a DRJ, ela só abateu os valores proporcionais, né, que são aqueles percentuais. Eu acho que as contas do contribuinte não são corretas, né? Ele afirma isso, que o que ele recolheu de Simples superaria o lançamento tributário, mas tanto é que tem um saldo de crédito tributário a pagar. Então, ele só abateu o proporcional lá nas contas que a DRJ fez, né? Mas essas contas não fui eu que fiz, né? Foi lá na DRJ. Eu senti que tinha alguma coisa errada, mas se a DRJ já superou isso sem problemas. Gustavo? Eu não estou achando. Era mais ou menos isso que o Ricardinho falou, mas o fato é, André, se o relato considerando que o relato do Cleuso está certinho, ele pediu o cancelamento integral e deu-se provimento parcial. Então, o interesse só para mim teria, por conta do abatimento do Simples. Entendeu? Ele falou, não, se você abater, o crédito acaba, então cancela o auto de infração. Então, assim, teria sempre só teria. A única questão que me parece relevante aí, além do que o presidente sustentou, é o conhecimento dessas outras matérias, que, pelo que eu entendi, sequer são objeto do processo. E aí não é nem uma questão de preclusão. Não, mas é aí, estranha. Gustavo, a exclusão do Simples, de fato, não é objeto do processo, né? Porque aqui está se discutindo só o lançamento tributário. Mas tem algumas outras que seriam, né? Que aí Pois é, mas você enfrentou a retroatividade da exclusão. Enfrentei, Gustavo, porque eu acho assim, sabe, a visão que eu tenho desse tipo de matéria é o seguinte: se o contribuinte está se insurgindo, ele está discutindo, já tem um histórico aqui sobre preclusão, eu quero entender qual é o prejuízo que teria. Mas nesse caso não é preclusão, cara. Essa matéria é estranha à lide. Eu não posso decidir uma questão de exclusão que não está sendo discutida no processo. Não, mas eu não decidi sobre a exclusão, não. Isso eu não falei. Você falou da retroação? Não, eu só esclareci que a retroatividade dos efeitos é válida, que é o que ele está dizendo, que não teria efeitos retroativos. Eu estou interpretando a legislação e mostrando, olha, de acordo com a legislação, os efeitos retroagem a tal data, mas eu não estou entrando no mérito. Sim, mas eu não posso discutir isso aqui se eu não tenho uma ADE para discutir aqui. Vamos, podemos votar a questão do conhecimento? Eu só fiquei com uma dúvida ainda aqui. O único acórdão que tem é aquele do outro processo, quando foi depois que se dividiu. É que o processo era, assim, pelo que eu entendi, esse processo 65 era o processo inicial. Exatamente. E ele foi desmembrado, né, a parte do IRPJ, da parte anterior, a parte dos primeiros anos calendários vieram para esse 88, né, então ele traria o acórdão do processo original. Mas aí tem aquela questão que eu vi. Por mim, assim, no meu entendimento, esse acórdão só trata de PIS e COFINS. É exatamente isso. Se alguém não pedir vista no momento de eu votar, eu já adianto que eu vou pedir vista. Porque não tem outro acórdão. Essa matéria não foi decidida pela DRJ. Essa é a minha dúvida. Naquele acórdão só fala de PIS e COFINS. Eu estou procurando aqui, ver se eu acho... Bom, já que desmembrou, então a DRJ tinha que ter decidido essas outras matérias em algum momento. E não me parece que exista outro acórdão, né? O desmembramento ocorreu antes do julgamento da DRJ? Depois. Pode.
Depois. Mas então tem expressão de instância, se a gente decidir aqui. Tem alguma coisa esquisita aí. Um acórdão. Se vocês olharem o primeiro volume do processo, ele trata só de auto de infração de PIS/COFINS. Eu acho que houve como o Clécio falou, apartaram os autos. Eu não sei se o processo de RPJ-CSL que o Clécio está se falando não foi para outro processo. Aqui eu não estou achando um acórdão sobre isso, para a gente poder se manifestar. Presidente, eu acho que é o caso de pedir vista e converter em coletiva. Tem que ser o seu Ricardo primeiro, né? Mas a solução da coletiva é boa. Todo mundo aí verifica isso aí. Eu estou achando também que tem algum erro nessa avaliação aí do relator, porque tem aqui eu agora acabo de achar uma cópia aqui do auto de RPJ, mas será que é a cópia? Será que, entendeu, Clécio? Pode ser que você tenha visto autos de infração de RPJ-CSL que são só cópias. Não, mas é tudo cópia, Ricardo, porque esse processo foi digitalizado, ele é antigo. Mas o que está valendo nesse processo é só PIS/COFINS. Eu estou vendo os autos de infração aqui, de RPJ-CSL, tem que ir, auto de infração. O auto de infração está aqui. Agora, o que eu estou procurando aqui é a decisão da DRJ, que ela realmente é ambígua, tanto é que eu falo no voto, ela é ambígua. Ela, ao mesmo tempo que ela fala que é para deduzir o simples do IRPJ e da CSL, depois no dispositivo ela só trata de PIS e COFINS. Eu reconheço que a decisão é ambígua. Mas é por isso, Clécio, porque ela só estava analisando, desde o começo ela deixa claro isso, que ela só estava analisando o auto de infração relativo ao PIS e a COFINS. Aí ela faz aquela tabela mostrando que havia recolhimento, que deveria ser distribuído por todos os tributos e que esses recolhimentos deveriam ser deduzidos dos autos de infração. Mas como ela só estava tratando do auto de infração de PIS e COFINS, não fazia sentido ela dizer que deveria ser deduzido do IRPJ e da CSLL. Entendeu? Mas, Paulo, será que no relatório ela não fala dos demais tributos? No relatório da decisão? Ela fala que houve um lançamento, mas ela deixa claro que ela só estava tratando do lançamento de PIS e COFINS. Não, e aí tem até a questão da competência nossa, né? Será que... Sim, claro. Não sei, tem que, assim, eu acho que tem que dar uma olhada direitinho aí. Então, assim, Ricardo, você está pedindo vista, não é isso? E aí eu vou converter em vista coletiva. E aí eu acho que vale a pena, quem puder dar uma olhada aí também no processo, eu vou olhar também. Mas aí, como eu tenho que votar por último, então o conselheiro relator votou por dar provimento parcial ao recurso para deduzir dos autos de infração os valores recolhidos em conformidade com o simples. Houve o pedido de vista por parte do conselheiro Ricardo, convertido em vista coletiva. Tá? E aí esse processo volta na próxima sessão de julgamento. Presidente, só um detalhe. Só para deixar claro aqui, esse acórdão, e é o único que eu localizei, ele se refere ao outro processo mesmo. Só não juntaram o acórdão desse processo aqui. É isso. Mas será que houve acórdão? Essa é a minha dúvida. Que se o desmembramento foi depois da DRJ, o Delcio não teve nem acordo, né? Por isso que eu falei, acho que a gente estaria até suprimindo a instância, porque não tem uma decisão. Pode ser que eles tenham excluído essa matéria do IRPJ da CSLL, porque, sei lá, a turma da DRJ não era competente, então ela só julgou PIS e COFINS. Mas a DRJ tem essa questão de matéria, Paulo? Nunca tem matéria, mas eu não sei se tem essa divisão de PIS assim, e COFINS também, André, lá? Na minha delegacia tinha. Aí, há pouco tempo atrás, questão de 2, 3 anos, cada turma tinha a sua competência. Aí, depois, cerca de 2, 3 anos para otimizar, aí todas passaram a ter tudo. Mas, mesmo assim, ainda existe a turma especializada. Presidente, ao invés de vista, dá para fazer um acórdão de diligência aqui, presidente? Sim. Ao invés de vista aqui, dá para fazer um acórdão de diligência aqui. Uma resolução, para pedir para juntar a cópia do outro processo aqui. Eu quero olhar o processo, Ricardo. Mas não era bom, não, mano. Eu tô até na dúvida se tem alguma coisa para a gente julgar nesse processo. Que pode ser que ele tenha sido colocado distribuído para nossa turma, também possa ter sido feita uma análise equivocada
Exatamente. Entendendo que tem matéria... É o seguinte, vocês conseguem ver o outro processo, a gente não. Isso é um problema grave. A gente não consegue ver o outro processo. Então, a despeito do conhecimento que vocês vão ter do conteúdo do outro processo, é como se nós não tivéssemos. Isso é fato. Não, mas eu queria ver o conteúdo desse. Eu queria até o conteúdo desse daqui, entendeu? Eu queria analisar esse processo desde o começo para saber exatamente o que é que tem, o que é que foi tratado, por que a DRJ só tratou de PIS e COFINS. Olha, eu olhei, inclusive, o auto de infração. Ele está completo aqui, a partir de folha 707. Cara, tá, a matéria toda é ela. Enfim, ok, vou pedir vista e vida que segue, não perder mais tempo. Paulo, vou deixar você nessa bola aí. Se você achar que precisa de mais opinião, eu dou uma olhada, tá? Tranquilo, a gente se fala. De repente, uma olhada rápida você resolve, eu também estou... Ok, tranquilo. Coisa aí. Em relação aos colegas não fazendários, se precisarem de algum documento, alguma coisa em relação ao outro processo também, podem falar que a gente dá uma olhada. Isso eu sempre faço, né, Paulo? Acho que isso é importante a gente saber que pode contar com essa ajuda eventualmente. Bom, então, item 83, recorrente leve mix comercial, a relatora conselheira Andréa. Vamos lá, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ Porto Alegre, que manteve a exclusão do Simples Nacional, efetivada pelo ato declaratório executivo número tal de 2014, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa. A decisão produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Presidente, nesse caso, a minha proposta é pelo não conhecimento em função da intempestividade da apresentação do recurso voluntário. Eu posso passar para o voto? Sim. Aqui no voto, então, na folha 4. Inicialmente, analisando-se os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, constata-se que a contestação é intempestiva. Aqui eu cito o artigo 33 do PAF e também a forma de contagem regrada no artigo 5º do PAF. No presente caso, conforme se observa do AR de folha 56, o sujeito passivo foi cientificado via postal do teor do acórdão da DRJ em 19 de agosto de 2019, segunda-feira, tendo apresentado recurso voluntário em 20 de setembro de 2019, sexta-feira, conforme termo de análise da solicitação desjuntada de folha 58. De acordo com o prazo previsto no artigo 33 do PAF e com a regra de contagem disposta no artigo 5º do mesmo dispositivo, a contagem do prazo para contestação iniciou-se em 20 de agosto de 2019, terça-feira, primeiro dia útil após a data da ciência do acórdão da DRJ, de modo que o último dia para apresentação do recurso voluntário foi 18 de setembro de 2019, quarta-feira, dia de expediente normal. Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 20 de setembro de 2019, sexta-feira, ou seja, após o prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 33 do PAF, conclui-se pela sua intempestividade. Ante o exposto, por estar caracterizada nos autos a intempestividade da contestação, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. Só para comentar, no próprio recurso voluntário, a data dele é 19 de setembro, já é posterior aos 30 dias. É como voto. Contei aqui, André, eu concordo com você. Eu sempre fico na dúvida. Eu também. Eu também. Eu conto umas 15 vezes, eu abro todos os sites de calendário possível e imagináveis. Não tinha feriado, não, na cidade, André? Você chegou a ver isso? Olhei, eu joguei naquele site que tem feriados em cada cidade e não era... O que é isso aqui? Onde que é essa cidade? Ai, Flávio, eu não me lembro. E teriam que ser 2 dias, né, Flávio? São Gonçalo. São Gonçalo. Niterói. Ele levou por 2 dias. Teriam que ser 2 dias, Flávio. Não, mas sei lá, podia ter um feriado emendado, não sei lá. Só estou especulando, mas pela contagem aqui,
sem pensar em feriado, tá bem errado. Não, aqui Porto Alegre, 20 de setembro é feriado. Aqui é feriado, 20 de setembro, Revolução Farroupilha. Porque eu vi o endereço dela aqui, Mas André. me parece que o último dia aqui era 18, pelo que a André está falando. Não, mas assim... Mas se não fosse pode feriado, ter sido apresentado 20 de setembro. mas se fosse feriado dia 20, Fabiana... Pois é, aí, não, é feriado, aqui é um feriado não, mas estadual. lá na cidade, não sei, né? São Gonçalo, no Rio, a cidade. Não, ela falou que Porto Alegre era o acordo. Feriado municipal não tinha, entendeu? Não. O acórdão era da delegacia. Não, a cidade do contribuinte é São Gonçalo. Bom, então a relatora está votando por não conhecer do recurso voluntário, por ser intempestivo. Há alguma divergência aí? Então, ocorre nos membros do colegiado por unanimidade de votos, não conhecer do recurso por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto da relatora. E aí nós temos 2 processos agora da mesma recorrente, Palace Joias Limitada, relator é o conselheiro Gustavo. São iguais, Gustavo? Idênticos. Os dois foram objeto de despacho de saneamento, na mesma data. Se me permite, presidente, eu vou direto para o voto, tá? Só para vocês atestarem as questões fáticas. Na verdade, tem um despacho de encaminhamento falando que o contribuinte não se manifestou. A questão é essa. Vamos lá, aqui. Está descrito no relatório que precede este voto, o recurso voluntário foi assinado por pessoa não identificada mesmo, não sei quem que é, e que pela análise, tão só da firma prestada não consta dos atos constitutivos da insurgente, não ter sido juntado aos autos quaisquer instrumentos de procuração. Disso foi proferido espaço saneador de florestais e instou a empresa a trazer aos atos. Instrumentos de procuração tornando os poderes ao signatário da peça recursal de florestais, bem como cópia dos seus documentos de identificação. E, a despeito da intimação, o contribuinte não se manifestou. Essa situação se reprisa nos 2 processos. Ô, Gustavo, teve um caso meu que foi parecido, só que depois a gente conseguia ver pelas procurações tidas nos autos, mas esse caso não, né? Não, André, só tem uma assinatura não identificada, eu não sei quem que assinou, não tem firma reconhecida, não tem absolutamente nada. Pessoa, né? Não sei nem quem que assinou. E teve intimação para regularizar e não atendeu, não. É isso. Os 2 casos. Ele teve um processo meu, né? O tal de Oswaldo que assinou, mas ele foi intimado para apresentar comprovante. Assim, você não sabe, pelo que eu li aqui, né? Oswaldo, não sei o que. A gente teve um processo meu numa sessão recente que aconteceu a mesma coisa, né? O contribuinte tinha sido intimado e não tinha apresentado. Bom, então o relator está propondo não conhecimento, votando pelo não conhecimento do recurso, né? Em função da ausência de comprovação da legitimidade aí do signatário do recurso voluntário. Todos de acordo? Alguma divergência? Ok, Marcelo? Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E aí esse resultado se aplica também ao item 85, que é a mesma situação enfática, né? A mesma coisa, né, Gustavo? Também houve espaço de saneamento. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Ok. Bom, e com isso, encerramos os processos pautados para essa reunião de julgamento. Então, Isaías, para encerrar. Peraí, só de curiosidade, eu li aqui nas procurações, só tem o nome de Josefa, não tem nada parecido. Isaías e André, né, na verdade, podem encerrar a gravação.